Bom, gente, muita gente torce aí o ouvido quando se vê falar da última trilogia de Star Wars no cinema, né? Mas o que que deu errado nessa trilogia, né? E o que que deu certo? Por que que ela foi tão odiada pela crítica também, né? E o que levou, né? O que levou a isso, né? Fica aí, vamos ver tudo que deu errado aí nessa série e também algumas coisas que deram certo. E por que, o que que aconteceu com o George Lucas? Por que que George Lucas deixou Star Wars? Em que caminhos, né, ele trilhou a partir desse momento, né? Tudo eu vou te contar aqui no vídeo, você vai ter que ficar comigo aqui, tá? Eu conto com você, vamos lá, vamos ao vídeo. Aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Jones, como é que vocês estão? Bom, antes de começar eu vou pedir para vocês darem ajuda aí pro canal, aí, aquela minha ajuda para mim. Senta o dedo aí na inscrição, vamos lá, vamos se inscrever no canal pra gente continuar aqui produzindo conteúdo para vocês, tá? Vamos lá, vamos ao vídeo. Bom, pra gente começar essa história a gente tem que compreender realmente o que que aconteceu com Star Wars lá, de George Lucas, né? George Lucas, ele vendeu a Star Wars pra Disney, né? Em 2012, ele cansou ali porque quando ele fez a última trilogia, a trilogia prequel, né, aquela onde a gente teve o final ali onde que o Anakin enfrenta o Obi-Wan e aí ele é mutilado lá, ele sofreu várias críticas durante aquela última trilogia. George Lucas estava cansado, isso, gente, estava cansado aí das críticas e daquilo tudo, e a Disney estava no mercado buscando. Sabia que ela não podia viver só de Pateta, Pluto e Pato Donald. Pluto, né? Não podia viver disso. Então o que que aconteceu? Ela estava buscando, tanto que ela buscou um contato, foi lá, comprou a Marvel, né? Foi lá, comprou a Marvel e também comprou, claro, Star Wars. Bom, quando ela comprou Star Wars, aconteceu uma coisa muito interessante. George Lucas vendeu, né? E George Lucas, ele tinha uma história ali já, mais ou menos na cabeça dele, o que poderia acontecer. Mas não é aquela história lá que nem da Marvel, que eles vão fechando todo aquele universo, né? Não, George Lucas sabia uma história mais ou menos ali, da história do Anakin, né? Virar Darth Vader, recuperação. Quando ele vendeu a marca, ele vendeu junto com a ideia dele. Ele tinha um roteiro escrito lá, né? E ele vendeu esse roteiro, gente. Ele vendeu esse roteiro com a ideia que a Disney seguisse o roteiro e que os filmes dessem certos, né? Que os filmes continuassem brilhando. Bom, o que que aconteceu? Quando o Mickey lá recebeu esse esse desconsiderou esse roteiro, né? Desconsiderou o roteiro, não quis saber dos roteiros de George Lucas e pensou assim, ó, vamos começar do zero, né? Vamos começar do zero e vamos fazer uma história, vamos fazer uma trilogia. Só que aí que tá, gente, aí que tá o grande problema, né, que nós tivemos aí. Que realmente a Disney fez uma trilogia sem pensar nos 3 filmes. Porcaria. Né? Diferente da Marvel, ela aprendeu, né? A gente sabe que ela aprendeu. Mas assim, ó, ela fez, vamos fazer o filme 1, filme 2 e assim a gente vai contando a história. Bom, o que que eles fizeram? Na época, eles pensaram, vamos trazer um diretor famoso para atuar aqui com a gente, né? E realmente eles trouxeram o J.J. Abrams, né? Que era um cara, na época ele já tinha feito filme de Star Trek, né? O Lost, então ele já era uma pessoa com experiência ali, trouxeram ele para gravar aquele filme. E fizeram, gente, se a gente olhar, eles fizeram, o J.J. Abrams ali fez o básico, né? Fez o básico para dar certo, né? Eles começaram bem. Por exemplo, aí é uma situação bem interessante. Eles pegaram a Rey, catadora Rey, né? Se você olhar a Rey, ela é igual ao Luke. Ela veio do nada, né? E ela virou a personagem principal, certo? Perfeito. Botaram o Kylo Ren. O Kylo Ren é uma cópia, né, do Darth Vader, né? E aliás, do início praticamente ao fim, porque no final, né, ele fica bonzinho, né, apesar de ter todas aquela trama dele ficar muito ruim. Parece que ele virou um vilão assim que matou até o próprio pai, a gente sabe disso. Claro que a gente sabe também que o Harrison Ford, né, quando aceitou fazer o primeiro filme lá da trilogia, uma das coisas que ele pediu é que matasse o Han Solo, tá? Só que assim, ó, não daquele jeito, daquela forma tosca que foi morto, coitado do Han Solo, né?
Fora que no momento que tu mata o Han Solo, isso depois lá para as outras trilogias, né, a gente também vê que tu acabou com a possibilidade de ver a Leia, o Luke e o Han Solo junto na mesma cena. Nós não temos isso na trilogia, né? Isso se perde no momento que tu mata um deles. Bom, mas voltando ao aspecto de como tudo é muito parecido, nós temos a Estrela da Morte e nós temos o planeta lá, que é uma espécie de uma Estrela da Morte. Então, assim, nós temos a Primeira Ordem, nós temos o Império Galáctico e nós temos uma coisa aqui, jovens, que realmente eu acho que de tudo, eu acho que o que não deu certo bem isso aí foi o seguinte, né? Nós temos o Snoke, sim, o Snoke, que a gente não sabe até hoje direito da onde vem, né? E para onde vai. A gente soube para onde foi, né? Que é uma imitação do Palpatine. Snoke é uma imitação do Palpatine. Só que daí depois dizerem, aquela história, será que é um Palpatine foi clonado, o Snoke clonado, que a gente viu lá os Snokes lá, né? Pô, gente, aí ficou depois, isso foi colocado depois e ficou de uma forma muito arrastada, muito chula, muito vamos tocar aí e se eles aceitarem, se aceitarem, aceitou, né? A gente nunca sabe de certa forma de que forma que vão fazer isso aí, o público vai aceitar, às vezes o público aceita, não aceita. Eles largaram aí, né? Largaram pra gente. Então, com essa receita de sucesso de Star Wars, eles trouxeram, vamos trazer e vamos junto colocar algum personagem clássico aí para dar aquela passada de bastão. A ideia é, vamos passar esse bastão da série clássica, né, lá para a nova geração aí que está chegando aí da Rey e a sua companhia. Fizeram todos, pegaram os personagens. E o que a gente nota no primeiro filme? Por exemplo, a gente percebe ali que eles querem mostrar que trocar a ideia de que tu nasce com a força, mas que tu adquire, que qualquer pessoa pode adquirir a força. E eu vou dizer para vocês se lembram do primeiro filme, onde o Finn, ele luta de sabre de luz, ele tem uma espécie assim, tipo, tu tá querendo mostrar que ele tem poder, né? E aquilo ali foi uma ideia que depois foi descartada, com certeza, uma ideia ali depois foi descartada. Terminou-se o primeiro filme, botaram a Millennium Falcon, vamos botar uma coisa lá, vamos colocar uma nave lá de sucesso, a Millennium Falcon é uma nave de sucesso, então assim, botaram a Millennium Falcon também, a receita foi dada, um filme muito, que eu achei da parceria da primeira trilogia, bom, né, ele mostra novos personagens, um filme bom, eu considerei, não é aquela coisa, vamos dizer que é o melhor filme, mas eu vou dizer pra vocês, ainda é o melhor filme da trilogia. E eu vou explicar pra vocês mais adiante o que aconteceu depois desse primeiro filme, onde realmente a Disney se perdeu, porque ela não conseguiu, né, fazer o segundo filme com o J.J. Abrams. E aí começou aquela história, né? Eu começo contando uma história e eu passo aquela brincadeira de colégio e eu passo aquela história, vou passar essa história para fulaninho e ele continua. E aí foi, gente, o que deu realmente errado, que aí sim, praticamente acabou com a trilogia aí quando o novo diretor assumiu. E quem foi escolhido para fazer então esse segundo filme, né, da trilogia foi o Rian Johnson. Rian Johnson, né, ele continuou o roteiro, né, com uma liberdade muito grande de fazer o que ele pudesse fazer, né, e continuar aquela história da Rey catadora. Mas aí, gente, a gente sabe, a gente viu, né, vocês viram que muitas coisas aí não deram certo, o filme foi detonado pela crítica, né? Rian Johnson era um cara inovador, né? Ele transformou o Luke num velho ranzinza, né? Tomador de leite, o que acabou matando ali o primeiro personagem, né? O próprio ator, né, o Mark Hamill lá, que fez o Luke Skywalker, né, disse que não gostou do filme, não gostou do jeito que o Luke foi abordado, né? Então assim, ó, realmente o próprio Snoke, né, que a gente achava lá que seria muito importante, ele é morto sem mais nem menos. O Snoke é morto lá, o Kylo Ren cada vez cai mais no lado maldoso, né? Tá a todo momento destruindo tudo, né? A Rey ele querendo que a Rey fosse pro lado escuro da luz, né?
Então isso aí realmente deu um conflito muito grande no filme. A gente vê aquela cena lá onde que ele leva, o Kyle leva lá o Rey lá e acaba matando o Snoke, pedindo para se unir. Então assim, ó, aquilo ali já meio virou uma baderna, né? Ah, além de assim, ó, a gente sabe que a Disney perdeu, a Disney não confessa, mas a Disney perdeu dinheiro aí nesse filme, né? E o público em geral ele não gostou do filme, não gostou. A história em si ali do filme não é boa. O roteiro ele é meio confuso, ele foge do aspecto do Star Wars, ele foge do que seria a ideia de Star Wars, onde que ele pega e traz ali a cena. Fora aquela cena do Luke lá enfrentando o Kylo Ren, e o grande problema é que eles resolvem matar o Luke. Ainda eles resolvem matar um personagem muito importante, e assim, ó, ficou realmente devendo esse filme. Esse filme aí, se vocês gostaram do filme, eu respeito, não há problemas nenhum disso, né? Mas na trilogia, se a gente olhar, não as minhas palavras, mas a crítica em si, né? Ele foi o que seria ali a decadência da trilogia. Porcaria. Bom, mas o que daí? A Disney, sabendo disso, viu que aquilo ali não deu certo, porque ela viu. Aí o que ela fez? Né? Ela pensou, pá, vamos fazer o seguinte, vamos trazer J.J. Abrams de volta e ele falar para ele, ó, pá, fecha aí as tuas pontas, né? Fecha as tuas pontas aí e termina a trilogia. Faz o que tu puder para salvar a trilogia. E o que o J.J. Abrams fez, né? Quando ele chegou lá, praticamente, né, ele partiu do filme 7, cortou o filme 8 e continuou o filme 9. E quem que ele trouxe para dar aquele plus, né, na série, né? Ele trouxe, já entrou com o Palpatine lá. Né? Já entrou com o Palpatine para tentar salvar o filme. Apesar que eu acho que isso foi uma grande furada, né? Porque na própria história de Star Wars, assim, quando o Palpatine é morto lá, a ideia do Anakin, né? Ele seria lá o escolhido para trazer equilíbrio à força. Se ele matou o Palpatine para trazer o equilíbrio para a força. Se o Palpatine está de volta, que equilíbrio é esse? Entendeu? Que equilíbrio? Isso eu achei uma grande furada, mas tudo bem. Chamaram o Palpatine com aqueles milhões de naves lá também, que pra mim até assim, ó, foi uma coisa meio exagerada até de ser feito, né? A gente fica pensando assim, por que se é tão fácil fazer milhões de naves daquela, porque o Império não faz, porque outras vezes já não fizeram. Então assim, ficou um enredo do filme, ficou um tapa-buracos, né? A gente entendeu, o filme, o último filme ele se esforça lá com a história da Rey lá, tentando recuperar o Kylo Ren também, de certa forma, do nada, resolve lá, depois que ele é atingido, ele resolve jogar o sabre dele fora e perdoar o pai dele. Claro, depois que ele sente que a mãe dele morreu, então a gente já entende que aquele aspecto ali seria um aspecto bastante importante que ele teria trocado ali. E acaba com todo aquele final lá com o Imperador, aquele final clássico lá onde que ele vai enfrentar eles vão enfrentar o Imperador. Ali uma das cenas que eu vou te dizer que muito boas do filme, até quando eles enfrentam o Imperador ali. Mas há alguns furos aí, grandes furos no roteiro, né? Então, como eu contei agora há pouco do Palpatine. Então, assim, a trilogia se fechou nesse meio, fecharam a trilogia e disseram assim, ó, é o que deu para fazer, né? É o que deu para fazer. E por isso, apesar de a gente ter, claro, assim, ó, a Disney a gente sempre pensa, a gente sabe que eles querem vender produtos, né? Por exemplo, o BB-8. Olha, gente, o que o BB-8 vendeu de produtos? Né? A gente pensa o BB-8, ele foi um dos mais importantes ali. Hoje em dia, se você comparar o BB-8 R2-D2, você vai ver lá que tem muitas coisas no. Então a Disney também lança para vender os seus produtos, tanto agora que ela teve um prejuízo com o Grogu. O Grogu, ele foi lançado, a série Mandaloriana, ela foi lançado próximo ali ao Natal e eles não tinham ainda os produtos do Grogu para vender. Então assim, a gente sabe ali que foi meio um prejuízo. Então, assim, eles vivem disso também. E atualmente, o que podemos esperar aí desse futuro aí dos filmes? Eu vou explicar para vocês o seguinte, olha, nós temos uma solução. Você que ficou até comigo até agora aqui, eu vou explicar para vocês o que é de bom há por vir. Vou contar agora, vamos lá. Bom, a diferença do filme se chama Dave Filoni. Dave Filoni foi responsável aí por fazer as guerras clônicas aí, né? Aí na Disney. O que a Disney fez? A Disney chamou ele agora para essas séries aí do Mandaloriano, Boba Fett, Obi-Wan, né? E provavelmente Ahsoka e outros. E disse,
planeja isso, né? Igual lá que tem na Marvel que Kevin Feige fez, né? Planeja tudo antes de lançar. Vamos fazer uma coisa integrada antes de lançar. Então é isso. Então Mandaloriano, né? Ele é tudo integrado junto com as outras séries, tanto que alguns episódios, até a gente pode considerar que o final da série do Mandaloriano, da terceira temporada, é lá no Boba Fett. Né? Olha bem, é praticamente episódios um dentro do outro. Então, assim, agora a gente vê um futuro que parece que vai dar certo, uma coisa planejada. Quando a gente tem planejamento para as coisas, realmente dá certo. Não sabemos os próximos filmes. Provavelmente eles vão fazer esse universo, né? Vai ser tipo uma espécie de universo Marvel, assim, aonde que ao invés de ter os filmes, que nem tivemos do Homem de Ferro, do Capitão América, ali, né, aqueles filmes ali do Hulk, pegar e fazer as séries e depois migrar para um filme, igual eles fizeram com os Vingadores. Provavelmente vai ser isso, vai ser uma trilogia com esses personagens, então talvez nós vamos assistir aí o Mandaloriano em algum momento no cinema. Isso aí é certo, só que nós não temos ainda uma data certa. Provavelmente a Disney vai dizer, vamos esperar, vamos lançar agora com produtos muito mais bem pensados para vocês, para os fãs, para mim, né, que adoro Star Wars. Eu sempre gostei de Star Wars, então assim, tô sempre por dentro. E a gente tem um futuro promissor da série pra frente. E isso nos anima bastante, né? Isso nos anima bastante. Então, gente, assim, se vocês gostaram aqui do vídeo, tá? Eu vou pedir pra vocês novamente se inscreverem aí, isso aí dá uma ajuda no canal, tá? Só se inscrevam aí, eu já agradeço bastante, tá? Um forte abraço aí pra vocês e até breve.